Olá, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, por mais esse momento de estudos, né? Graças a Deus. A nossa aula de hoje é sobre problemas mentais, a aula número 26, tá? Comenta André Luiz que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há essas correntes mentais, existe uma associação. E toda essa associação é interdependência e influenciação recíproca. Ou seja, nessas condições, cada alma se envolve no círculo de forças vivas que transpira na mesma esfera das criaturas as que nos unem, né? As que nos unem. E em decorrência dessas necessidades de ajustes ou de crescimento. Nessa mesma ordem de raciocínio, diz André Luiz ainda que esse conjunto de, de pensamentos, correntes mentais, essa associação, ela decorre das nossas ideias, que resulta na nossa própria existência. Todos os seres vivos que respiram na mesma onda do psiquismo e do dinâmico que lhes é peculiar. Esse mesmo psiquismo, ele independe dos nossos centros nervosos, né? Que vem fluindo a nossa mente. É que ele condiciona todos os fenômenos da nossa vida orgânica em si mesma. O homem, por isso, ele reflete as imagens que o cerca e que ele mesmo projeta. Para os outros, a imagem que ele mesmo cria, dependendo de sua natureza. Esses reflexos mentais vão determinar a estagnação ou o estado ou o processo que cada criatura humana se encontra, que viverá no céu ou no inferno. Sabemos que o corpo espiritual é um reflexo do corpo mental, bem como o corpo físico reflete no nosso corpo espiritual. Portanto, todo aquele que se entrega em desmasia, né, às criações inferiores, através dos pensamentos de tédio, do ódio ou do desencanto das aflições pela vida, eles condensam essas forças em si mesmo, coagulando-os, as quais só deixarão de existir somente quando cessarem as energias que lhe dão a vida. Isto é, mediante aos reajustes e à luz do esclarecimento de cada um, né? De um modo geral, esses problemas mentais decorrem da sua própria ação individual. Ou seja, esses problemas mentais é a individualidade de cada um. Não adianta você falar que o problema é do outro, ou que você ficou assim por causa do outro. Porque a ação, os problemas mentais vêm de acordo com a ação individual de cada um. E aqui, André Luiz, ele cita, né, alguns exemplos, né, decorrentes desses problemas mentais. O primeiro exemplo que ele dá aqui são decorrentes dos processos de simbiose ou vampirismo espiritual. A simbiose é a interação entre duas espécies que convivem juntas ali nesse momento, né, de obsessão, ou vampirismo espiritual, que também é um tipo de obsessão, né? Nesse primeiro caso, encontra-se os espíritos ignorantes, não evangelizados, que por criarem constantemente imagens deprimentes, eles se submetem-se a uma via de toda regra, né, por processos de simbiose ou um vampirismo espiritual. Ou seja, são espíritos ali que talvez não tiveram
uma oportunidade melhor de esclarecimento, né? E estão apegados ali a vinganças e que essas vinganças também, essa obsessão, ela vai além do túmulo, né? Como essas emanações desse fluido, desse pensamento negativo de vingança, ele acaba emanando para o corpo espiritual como rádicula alongadas ou sutis, alavancadas de forças, né? E acaba subtraindo a vitalidade, sustentando-se por vezes por um largo tempo nessas permutas de vivas de forças, por decorrências, é, por essas decorrências acabam até surgindo problemas de saúde ou desequilíbrio espiritual para o encarnado. Emmanuel nos ensina, no capítulo 1, em Leis do Amor, que é necessário considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelos, da revolta, da preguiça. Isso é o exemplo que ele dá aqui no item B, que são originários de mentes invigilantes, desmazeladas e preguiçosas. São mentes sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo, pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico e mental também. Em razão da sua própria imobilidade, são as criaturas que geram as doenças para si mesmas. Nas atitudes de hoje, né? Sem nenhuma ligação com causas anteriores de existências passadas. Ou seja, o que ele explica aqui? Essas mentes são essas pessoas que eles se embriagam, né? Do ponto de se arruinar a sua própria saúde. Ou seja, isso é um encarnado que está adquirindo nessa vida, nessa existência. Não tem nada a ver com vida passada. Hoje a gente costuma dar um nome, né, de depressão. Ah, fulano tá com depressão, tu tá com depressão. Mas a gente precisa estudar, né, essas mentes. Por que esse ser, né, que esse ser humano, esse irmão, ele se encontra nessa condição, né, prejudicando o seu corpo físico, sem aquela vontade de vencer, sem querer trabalhar, só deitado numa cama. Às vezes pode ser, sim, um processo de simbiose ou um vampirismo espiritual, mas às vezes isso acaba originando, né, essas mentes invigilantes que tem, né, orai e vigiai. Isso às vezes é a gente mesmo que ocasiona, né, essa mente preguiçosa, desmazelada aí. Isso não tem nada a ver com vidas passadas. Ele também dá um exemplo aqui, no C, que são as consequências de processos kármicos expiatórios por abusos do livre-arbítrio, que são esses problemas mentais, né? Vamos ler aqui o que decorre. Esses problemas mentais ou kármicos, né? Eles decorrem invariavelmente de causas anteriores, né? São sentimentos de vida passada, as coisas anteriores, que seja o sentimento de culpa, um remorso destrutivo, uma coisa que não se foi trabalhada, não se foi perdoada dentro de si, de cada um. Hoje, por isso que ele diz, Emmanuel, né, que hoje encontramos inúmeros casos de doenças compulsórias
impostas pela lei divina. Na maioria das criaturas que trazem consigo várias provações da idiotia, ou da loucura, ou da cegueira, ou da paralisia irreversível, ou ainda nas crianças com problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação e se mostram em condições de células regenerativas para a internação compulsórias daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei divina, né? Aqui eles falam que pode ser um processo que há o cérebro, aqui que ele fala que o cérebro lesado por excessos de deficiências de um comportamento individual, por acarretar a loucura ou o idiotismo. Aí eu peguei aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né? E aqui faz uma pergunta, né? Escolha das provas, no capítulo 6, na questão 258. Ele faz uma pergunta aqui. Quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Foi esse caso aqui desses problemas que nós estávamos citando aqui agora. O espírito responde: ele próprio escolhe os gêneros de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E ele coloca mais: Deus não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Isso é uma pergunta que ele fez, tá? Aí ele responde aqui: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai: então por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao espírito a liberdade de escolha e deixar-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que de nada entrave em seu futuro o caminho do bem como o caminho do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é a obra. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que a da vontade do homem. Então, isso responde bem, né? Porque esse estado, essas mentes frustrantes, essas pessoas com essas provas de cegueira, paralisia, né? E a ausência, todavia, dessas manifestações inteligentes não é uma condição original de um espírito. Ou seja, o espírito do encarnado, o espírito, ele não se encontra nessa condição de paralisia, né? E outras deficiências. Mas sim, é o resultado da sua incapacidade de um instrumento físico, de que se dispõe de outras vezes, que podem ser verificados por problemas mentais em pessoas que não têm nenhum tipo de lesão no cérebro. Principalmente quando ocorrem os casos de obsessões ou simbiose mental. Ou seja, aqui já está bem explicado, né?
Não que as pessoas tenham esse tipo de lesão, né? Não tem esse tipo de lesão no cérebro, mas há casos mentais de obsessões e simbiose. No capítulo, na Gênese, aqui no capítulo 14, no item 46, ele dá uma descrição aqui que a obsessão, ela decorre sempre de uma imperfeição moral, de que dá ascendência, né? Que dá essa abertura, que dá essa brecha a um espírito mau. Então, essa obsessão é a gente mesmo que abre essa porta dessa obsessão através da nossa moral, através da nossa imperfeição, a nossa invigilância, através da nossa conduta, através dos nossos atos, através do nosso dia a dia. E aqui, no último exemplo que ele dá aqui, que é dos problemas mentais, tá? O último exemplo que ele dá é os derivados da ação do obsedante de espíritos vingativos. O que seria isso? Ele dá como exemplo, né? As causas dessas obsessão pode ser por vingança, por desejo de fazer o mal, por desejo de impor um falso saber, né? Algumas estão enraizadas de hábitos como fumo, que ocasiona, né, o organismo, mas sim, a gente abre ali um perigo ali para o nosso corpo, para a nossa mente, mas sem querer, a gente abre esse espaço, essa oportunidade para essa interferência, né, a esses irmãozinhos, essas mentes desencarnadas, que não estão num grau evolutivo e acabam se afinizando, né, acabam se ligando conosco, né? Acabam fazendo um intercâmbio e acaba originando esse processo de obsessão simples a caminhos dolorosos e desarmoniosos, né? Tanto fala também de uma maneira como o álcool, o sexo, as drogas, né? Que também a gente acaba dando essa abertura, né? Os problemas mentais de cada um e seus desequilíbrios são consequência de doenças corpóreas, são de responsabilidades pessoal de cada um, pois ninguém sofre por erros alheios, salvos se eles deu a origem. Então ninguém é culpado, né? Culpados são nós mesmos, que nós mesmos demos a origem, né? Aqui ele fala, provocando pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia nos fazê-lo. Nós poderíamos impedi-los todos a esses vícios, né? Mas sem querer, como estamos aqui, né, no mundo de provas e expiações, estamos aqui para errar, nos melhorarmos, mas graças a Deus aí com o ensino, com o estudo da doutrina, a gente tem a oportunidade de sempre estar melhorando, né? Hoje a gente não erra mais como errávamos antes. Não vamos falar que não vamos errar, que somos perfeitos, não. Mas hoje a gente já tem uma consciência, hoje a gente já tem a visão, hoje a trave já não está no nosso olho inteiro, né? Já está um pouquinho mais pro lado. A gente já consegue enxergar, não vemos só a trave no olho do outro, a gente já consegue enxergar a nossa também. Dr. Bezerra de Menezes, ele dá um exemplo aqui, né? Diz um exemplo dessa cura definitiva. Ele cita alguns fatores que podemos, né, nos melhorar dessa mente, né? Essa mente em desequilíbrio. É como nós reequilibrarmos, né? O reequilíbrio das correntes energéticas atingida pelos processos mórbidos. A redução da atuação mental a fim de afastar a causa do desequilíbrio patológico, o que só pode ser conseguido com a colaboração voluntária e
consciente do enfermo. Então, é a nossa responsabilidade. As patológicas, né? A gente tem que querer o nosso corpo físico, o vício, o fumo. E as espirituais, as energéticas, através do nosso evangelho no lar, através dos passes de curas, o passe de equilíbrio, através da nossa conduta moral, através do ensinamento de Jesus para nos melhorarmos, né? Aqui ele dá outro exemplo também aqui, eu achei muito fantástico, né? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível, né? Onde se houver o ódio, que a gente leva o amor. Isso a gente tem no livrinho de Viratã que a gente reza na oração de São Francisco, né? Onde houver a ociosidade, que eu levo o trabalho, né? Onde houver a ignorância, que eu leve a sabedoria. Onde eu tiver erros, que eu leve a reparação, né? Que possamos ser esse instrumento de Jesus, esse instrumento do bem, para não errarmos tantos, né? E não acabarmos sofrendo esses problemas mentais. Andamos passando por essa pandemia, ainda estamos, mas muitos hoje, a gente acabou desenvolvendo alguns problemas mentais, tanto da parte patológica quanto espiritual, né? Mas enfim, deve-se seguir o ensinamento de Jesus, que aconselhava o amor aos adversários e o auxílio aos que perseguem e a oração aos que caluniam. Esse ensinamento de Jesus é fantástico, viu? Gente, obrigado, boa noite.